Em nosso estudo de hoje é a lição 58 do livro Bênção da Paz, Doações. O cumprimento da lei é o amor. Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 13, versículo 10. Milhares de dádivas transitam na terra diariamente. Vemos aquelas que se constituem do dinheiro generoso que alimenta as boas obras, as que se definem por glórias de arte, enriquecendo a mente popular, as que se erigem sobre os louros da palavra, traçando caminhos para o encontro fraternal entre as criaturas, e aquelas outras inumeráveis que consubstanciam a amizade de quem as oferece ou recolhe. Todas elas, demonstrações da bondade humana, são abençoadas na vida superior. Entretanto, uma existe, inconfundível entre todas, da qual nós, os seres em evolução no orbe terrestre, não conseguimos prescindir. Ao alcance de todas, ela se expressa por exigência inarredável do caminho de cada um. Desejamos referir-nos ao amor sem o qual ninguém logra subsistir. Além disso, o amor é a força que valoriza qualquer dádiva tanto quanto a maneira de dar. Muitos de nossos irmãos necessitados, juntos de quem praticamos o ideal da beneficência, de certo agradecem o concurso materializado que lhes possamos ofertar. Mas quantas vezes estimariam, acima de tudo, receber uma bênção de solidariedade e otimismo que lhes restaure a alegria de viver e o conforto de trabalhar? Reflitamos de igual modo nos companheiros temporariamente apresados nos cárceres das paixões e reconheceremos que o mundo tem tanta necessidade de amor quanto de luz. Meditemos nisso e, diante da parte do trabalho que nos compete na construção do reino de Deus entre os homens, seja à frente dos felizes ou dos imperfeitamente infelizes, dos justos ou dos menos justos, comecemos por estender com as dádivas de nossas mãos aquelas outras que nos é lícito nomear como sendo o favor do sorriso fraterno, o benefício da boa palavra, o empréstimo da esperança e o donativo do entendimento. Mais uma mensagem falando do amor, e num dia, que foi há pouco tempo agora, hoje eu dormi até mais tarde, e tocou a campainha. Na hora que tocou a campainha, alguém me falou assim, eu não sou morador de rua não, eu queria falar com você um instantinho. E eu falei, olha, você só me espera um pouco, porque a gente está com... não escovou dente ainda está com roupa de dormir, enfim, né? Então eu queria... Aí comecei a me preocupar, falei de não demorar muito também, de não deixar a pessoa esperando muito tempo. E acabei indo mais ou menos do jeito que eu estava mesmo, né? Não teve muita diferença, né? Não deu tempo de escovar o dente, fiquei preocupado de deixar a pessoa esperando. Quando eu chego lá, é uma senhora, ela ia começando a chorar, a contar a sua história, dizendo que estava precisando muito de recurso financeiro, e eu fiquei assim, meu Deus, eu estou sem dinheiro vivo mesmo, né? Eu achei uma nota de 20 reais, eu estou sem dinheiro na mão agora para ajudar essa pessoa. Aí vim aqui, peguei o dinheiro, mas quando eu entreguei o dinheiro para ela, eu falei para ela assim, vem cá, você mora aqui perto? Até na esperança de daqui a pouco, quando eu tivesse mais recomposto, né, um outro momento, poder visitar, fazer alguma coisa. Ela não soube dizer o nome da rua, eu como trabalho na rua, eu conheço as ruas todas por aqui, por perto mesmo, nome de rua, número, né? Eu trabalho indo nas casas. Então o que acontece? Ela não soube dizer e eu falei, poxa, não vai ter como eu procurar essa senhora depois então. E enfim, eu voltei para casa, ela foi embora. E eu fiquei me lamentando por uma coisa, né? Porque naquela circunstância ali, não vai ser em todas que a gente pode fazer isso, mas naquela, eu podia ter ido até ela e dar um abraço nela. Na segunda vez que eu fui, na primeira vez, o portão aberto, a gente conversando, aí eu vim dentro de casa e voltei e esqueci de... Não consegui dar um abraço nela, né? Aí a gente fica até o cabelo todo... Tá acordando, né? Você tá, né, com aquela cara inchada mesmo. Mas o amor, ele tem que ser um ingrediente principal que a gente deve levar em consideração, porque já tem alguns textos falando, né, essa esmola, até o título da lição de hoje é doações, né? Essas esmolas, as doações, elas costumam ter um caráter tão amargo, porque junto com a doação vai um sentimento tão pesado, e a gente esquece de colocar aquele sentimento de amor para uma pessoa que pode ser que eu passe por essa experiência
numa encarnação agora futura, numa encarnação breve, ou pode ser que eu já tenha passado por essa experiência também. A gente sempre parte dessa maneira, porque aqui na Terra, todos nós temos uma parcela generosa de egoísmo, vaidade e orgulho. Mas vai chegar um dia que a gente nem vai pensar dessa maneira, a gente vai pensar, não, tem que agir porque é um ser humano que está ali e entre tantas bilhões de pessoas escolheu a mim, escolheu tocar a minha campainha, escolheu vir a minha direção. É até interessante isso, que quando a gente trabalhava entregando comida na rua, a gente fazia esse trabalho uma vez por semana, mas depois, ao longo de toda a semana, a gente parecia até para-raio, porque todo lugar que chegava, que tinha um morador de rua, o morador de rua vinha na nossa direção. Até o Espírito falar para a gente, olha, na verdade, eles estão procurando vocês porque eles estão intuitivamente sabendo, através dos amigos deles ali espirituais, você não está vendo, que vocês estão envolvidos com o trabalho. Então eles sabem que a chance deles conseguirem alguma coisa é muito maior com vocês, por isso que eles procuram vocês. Então é interessante que você se envolve com algum tipo de trabalho e aquela realidade daquele trabalho ela começa a te perseguir o tempo todo. E nesse caso específico, alguns de nós, a gente começou até a andar sempre com um trocadinho dentro do bolso, né, para comprar um caldo de cana com um pastel, alguma coisa, um lanche que está por perto, para a gente... E até na intenção de não humilhar a pessoa também, né? Compra até dois, compra um para eu comer também e uma para a pessoa também para comer junto. Né? A gente começava a fazer isso com... Mas a verdade é que a gente é pego de surpresa, né? Esse episódio agora. Hoje em dia, raramente a gente anda até com carteira, né? Hoje todos os documentos estão no celular e hoje o que você vai pagar, você paga por Pix. Então até o dinheiro vivo que a pessoa pede, assim, é difícil às vezes a gente ter esse dinheiro vivo, a não ser que a gente tenha o costume de guardar para pagar contas, enfim. Mas, acima de tudo, o sentimento do amor, né? O sentimento do amor. Eu fiquei constrangido de dar um abraço na senhora por conta do jeito que eu estava. Mas eu transmiti esse sentimento, sim. Então, não é 100% de mérito, mas teve alguma coisa que já ajudou. Que o Emmanuel vem falar aqui hoje. A gente fala, olha, nós vemos dinheiro generoso que alimenta boas obras, a gente vê a arte enriquecendo a gente o tempo todo, a gente vê o encontro fraternal das pessoas através das conversas, a amizade, mas tem uma coisa que a gente não consegue prescindir mesmo, não consegue deixar de lado. E ele fala, é o amor. O amor é a força que valoriza qualquer dádiva, tanto quanto a maneira de dar. E ele vem falando assim, essas atitudes pequenas, pequenas mesmo, gente, essas atitudes de você doar alguma coisa, né, ajudar, entregar comida, não, ela é muito pequena com relação à necessidade que existe mesmo hoje. Hoje, principalmente aqui, quem é morador daqui do Rio de Janeiro, depois da pandemia, o número de moradores de rua aumentou muito. E a gente esperava que depois de um certo tempo fosse normalizar, mas não normalizou, continua um número muito grande de pessoas ainda passando situações complicadas. E essas pessoas estão precisando, na verdade, de amor. O Emmanuel fala uma coisa aqui, é muito grave. Reflitamos de igual modo nos companheiros que estão presos nas paixões. E reconheceremos que o mundo tem tanta necessidade de amor quanto de luz. Porque essa pessoa que está presa num determinado vício, não, se você for lá e fizer uma doação em dinheiro, ele vai usar até para o vício. Né? A doação mais fácil que tem é essa doação em dinheiro. Aliás, tem muita gente que acredita que só pelo fato de ter dado ali alguma quantia em dinheiro, você está quite. E a verdade não é essa. A relação de amor de verdade vai ser você, primeiro, criar uma relação de confiança com a pessoa, quando tiver uma oportunidade de conversar com a pessoa, conversar não de maneira apelativa, conversar de maneira humana, entendendo que ele tem esse vício. Eu, por exemplo, eu tenho vícios. Meu vício principal aqui hoje, chocolate, que é o doce, e carboidrato. Ah, mas eu também tenho isso. Tá, mas isso é um vício. Tenta largar para você ver se você consegue. Imagina a pessoa que está na dependência química, mexendo com zonas de prazer do cérebro. Imagina. É difícil. E aí vai ter que ter amor mesmo, vai ter que ter paciência, vai ter que deixar a mensagem e mostrar, olha, agora a responsabilidade é sua, porque quem vai sentir na pele mesmo é você e aquelas pessoas que te amam mais, porque a gente só faz sofrer mesmo de verdade quem ama a gente, né? Mas se não tiver o amor, a gente não vai conseguir tocar o barco para frente, não vai conseguir entender a razão dessa vida. Que
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.